Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao Instituto Fabiano Pires, muito especialmente aqueles que fazem parte conosco aqui do projeto Clube do Livro. E hoje nós temos o resumo do livro Cuidado do Corpo, do pastor e escritor Luciano Subirá. Um livro muito interessante, um livro fantástico que eu acredito que você deveria ler não apenas uma vez, mas mais de uma vez, tá bom? Bem, o nosso resumo, para não ficar tão grande, eu dividi em 3 vídeos pequenos, porque aí você tem condição de entender de fato aquilo que o escritor está nos ensinando através de 12 capítulos, além da introdução, é claro, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, nós teremos aqui a parte introdutória do material, depois você tem outros 2 vídeos menores que você pode pegar na sequência, para que você aprenda, então, todas as lições que esse escritor tem a nos ensinar, tá certo? Lembrando sempre que o nosso Clube do Livro é um projeto gratuito, ele é voltado para aquelas pessoas que fazem parte do nosso trabalho aqui do Instituto Fabiano Pires. Eu espero que realmente esse trabalho possa somar na sua vida, principalmente no aspecto do amadurecimento por intermédio de novos conhecimentos, tá bom? Bem, logo no começo do livro, na parte introdutória, o pastor Luciano Subirá cita o seguinte versículo de Efésios capítulo 5, versículo 29, que diz assim: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Na verdade, o escritor já começa nos orientando justamente aquelas pessoas que se amam, evidentemente que amam a sua vida num total, elas vão cuidar de si mesmas e, consequentemente, já fala nesse próprio texto a respeito da alimentação. E aqui, claro, nós não falamos de alimentar o nosso corpo apenas com alimentos sólidos e semissólidos, bem como os líquidos, mas falamos também de alimentar a nossa alma, em especial a nossa psique, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nossa parte cognitiva, com aquilo que de fato é interessante e é o melhor para a nossa vida num contexto geral. Também fala, evidentemente, dos cuidados com o corpo como sendo uma prática de amor próprio, porque quando você se cuida, claro que você vai ter dias melhores, não só para consigo enquanto ser humano individual, mas também vai trazer uma certa leveza e despreocupação para aquelas pessoas que vivem à sua volta, principalmente seus familiares, e muito especialmente também vai ver uma vida mais longa para servir e adorar a Deus, correto? Só para que você tenha noção, o pastor Luciano Subirá, quando escreveu esse livro, bem como escreveu também um outro livro chamado A Cultura do Jejum, que nós também temos o resumo aqui no Clube do Livro, ele chegou a pesar 153 quilos. É um homem de estatura mediana e chegou a pesar realmente 153 quilos e começou a enfrentar uma série de dificuldades de saúde, razão pela qual o Senhor Deus o repreendeu e o chamou a atenção para que ele pudesse se cuidar melhor, e por conta disso, então, ele escreveu pelo menos esses 2 livros que vêm tratar desse assunto relacionado à nossa saúde. No primeiro capítulo do livro, chamado Renovação da Mente, o pastor cita logo no começo o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na verdade, ele já começa justamente trazendo para nós o ensinamento que para que possamos fazer qualquer tipo de mudança na nossa vida, é necessário e fundamental que comecemos pela nossa mente. Afinal de contas, é por intermédio daquilo que nós pensamos é que de fato vamos tomar as decisões e posteriormente vamos agir, ou seja, vamos praticar as nossas ações. Quando você tem uma mente renovada, evidentemente você tem novas decisões e, consequentemente, novas ações. Portanto, para que você possa se cuidar melhor, ou seja, para que você possa cuidar melhor do seu corpo, é necessário que você reprograme a sua mente. Porque, na verdade, muitas pessoas que estão, muito especificamente nessa questão de excesso de peso, que nós chamamos na medicina de sobrepeso e também de obesidade, dependendo da quantidade de peso adicional que a pessoa tem, ela está acostumada a uma série de fatores, principalmente a uma alimentação muito inadequada. Portanto, ela precisa reprogramar sua mente para que ela possa, evidentemente, começar a ter novas decisões que vão levar a essa pessoa também a novas ações, principalmente nesse âmbito alimentar. Inclusive, ele cita algo muito importante que foi o que aconteceu na vida dele. Muitas pessoas só resolvem reprogramar a sua mente para que possam ter uma boa saúde quando elas começam a ter algumas situações que geram o choque de realidade. Ele, por exemplo, ao chegar aos 153 quilos, ele começou a ter, dentre tantas situações, uma pré-diabetes e, consequentemente, uma hipertensão arterial. Isso fez com que ele pudesse entender que, de fato, ele precisava mudar os rumos da sua vida se não quisesse
pudesse ter um óbito precoce. E foi isso que ele fez, e ele então escreveu o livro para nos ajudar e nos ensinar, além de nos motivar realmente a ter um outro tipo de comportamento. Então essas mudanças vão acontecer primeiramente na mente e depois, consecutivamente, elas vão ser geradas para o nosso corpo. Então tudo começa na nossa mente e nós não podemos, sob hipótese nenhuma, permanecer no que nós chamamos de ignorância. Inclusive a própria Bíblia vai dizer para nós que muitas pessoas perecem por falta de conhecimento. E o conhecimento de fato faz com que a falta de conhecimento faz com que as pessoas acabem não conseguindo ter essa saúde tão interessante como elas deveriam ter, principalmente porque elas não querem, sob hipótese nenhuma, mudar os comportamentos. Então elas preferem não conhecer para não ter a obrigatoriedade de mudar e então elas começam a caminhar por esse caminho muito perigoso de uma saúde muito ruim, que pode levá-las não só ao adoecimento, mas também, repito, a um óbito precoce, tá certo? Além disso, também ele fala que nós estamos ignorando, por vezes, as advertências, não só da Bíblia Sagrada, mas também ignorando as advertências do corpo, porque o corpo fala conosco. É mais que evidente que, com exceção daquelas pessoas que nascem com algumas propensões genéticas, essas pessoas elas nasceram para ter uma saúde legal, uma saúde perfeita, uma saúde bacana. Mas quando essas pessoas ignoram a voz do corpo, elas continuam plantando uma saúde muito ruim e, portanto, elas vão adoecer. Então, na verdade, nós estamos, de certa maneira, ignorando essas advertências do corpo, sejam essas através das quais o próprio corpo fala, mas também as advertências da palavra de Deus, que nos ordena que cuidemos desse templo que é do Espírito Santo, e, portanto, isso nos leva, de fato, ao caminho do adoecimento. E sabe o que nós fazemos com isso? Justamente uma transferência de responsabilidade. Muita gente fica transferindo para Deus essa perspectiva da responsabilidade dos cuidados próprios. Outras vezes elas transferem a responsabilidade para uma indústria farmacêutica com a intenção de ficar aí esperando um remedinho mágico que possa fazê-las emagrecer da noite para o dia de forma saudável, e a gente sabe que isso nunca vai acontecer, tá bom? Então é preciso que nós tomemos muito cuidado. Ele cita inclusive Apocalipse capítulo 3 e versículo 11, onde somos orientados a guardarmos aquilo que temos. E aquilo que temos de mais precioso é esse templo, é essa casa, é esse corpo e, evidentemente, o tempo que Deus nos deu também para habitarmos nesse estado presente. Então, nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu e guardar ou cuidar é uma responsabilidade nossa que não pode ser transferida para outras pessoas. Então, a lição primordial do capítulo 1 do livro é justamente para começarmos a mudar a nossa mentalidade. E na medida que vamos mudando essa mentalidade, automaticamente vamos mudando as nossas decisões, que vão gerar, então, novas ações. Depois, no capítulo 2 do livro, ele fala sobre uma espiritualidade exagerada. E ele cita 1 Timóteo, capítulo 5 e 23, que diz assim: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele quer dizer com isso? Justamente que muitas pessoas, no que se relaciona à sua saúde, elas acabam deixando isso de lado, elas não se cuidam como deveriam, principalmente porque elas acreditam que só devem cuidar do espírito da alma e não do corpo. Mas o próprio texto escrito aqui em 1 aos Tessalonicenses, acho que eu falei Timóteo, né? Estou equivocado, é 1 aos Tessalonicenses, é justamente um texto que nos mostra ou nos ordena, nos orienta a cuidar dessas três partes que fazem parte da nossa vida, não é? Espírito, alma e corpo. Nós temos essa obrigação de cuidar também do corpo. Inclusive, muitas pessoas, no que se relaciona à sua saúde, segundo o escritor, elas não têm sorte, porque às vezes as pessoas vão levando a vida de qualquer jeito e não adoecem no primeiro momento e acham que são sortudas. Só que, na verdade, as pessoas não têm sorte, elas têm falta de juízo e elas estão apenas ganhando um pouquinho mais de tempo para que, quem sabe, as doenças possam começar a se manifestar na sua vida. Outro sim, o corpo, segundo o pastor Luciano Subirá, é um cartão de crédito que você usa e você pode ter certeza que a fatura vai chegar. O grande problema é que muitas pessoas usam esse cartão de crédito de forma desmedida e, por conta disso, muito possivelmente, essa fatura vai chegar muito mais alta do que essa pessoa estava esperando e, consecutivamente, talvez elas tenham que fazer um trabalho a toque de caixa de imediato para mudar seus comportamentos, justamente para que elas possam ter uma vida mais saudável e não uma vida adoecida.
Nós temos que tomar cuidado com essa ideia de espiritualizar tudo. Entenda que, a despeito de você ser um crente em Cristo, um cristão professo, não existe essa perspectiva de que Deus vai te guardar nas suas ignorâncias, principalmente com relação às suas decisões erradas com relação à sua saúde. Tome muito cuidado com isso. Inclusive, pare com essa ideia de ficar esperando um remedinho mágico da indústria farmacêutica. Entenda que se a indústria farmacêutica te der um remedinho mágico, pode ter certeza que ela quebra, ela para de faturar, e todo mundo sabe que a ideia da indústria farmacêutica é continuar faturando os seus bilhões de dólares todos os anos. Então esqueça, porque nunca vai ter esse remedinho mágico, tá bom? É preciso também que nós venhamos a construir algumas modalidades de proteção. Ele cita Deuteronômio 22, versículo 8, onde fala dos parapeitos, né, construídos nas casas. E ele diz que nós temos que aprender justamente a criar essas possibilidades de proteção na nossa vida, mas isso vem evidentemente através das boas decisões que tomamos no nosso dia a dia, tá bom? Além disso também, o pastor nos ensina que as manifestações de cura vindas da parte de Deus não deveriam ser desculpas justamente pela nossa negligência nos cuidados com o nosso corpo. Não importa se Deus cura ou não, o que importa é que é responsabilidade nossa cuidar daquilo que nós recebemos da parte de Deus, inclusive não tentando ao Senhor como muita gente tenta, fazendo tanta coisa errada, seja por omissão ou por comissão, no que se relaciona à sua própria saúde. Entenda que todas as suas escolhas vão trazer consigo as suas consequências, algumas boas, outras não tão boas. Portanto, cabe a nós fazer as melhores escolhas, tá bom? Depois, no capítulo 3, ele fala sobre a necessidade de que o céu pode esperar. Ele cita Eclesiastes 7,17, dizendo que não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da hora. E ele cita o testemunho do pastor Paulo Canuto, que inclusive é muito interessante. E resumindo aqui para você, o pastor Paulo Canuto, ainda no auge da sua idade, com uma idade realmente muito produtiva, ele veio a óbito. E quando ele estava lá no centro cirúrgico, lá no centro médico, havia sofrido várias paradas cardíacas, os médicos tinham conseguido fazer com que ele voltasse à vida, mas chegou um momento que ele não pôde voltar mais e de repente ele teve uma visão onde ele viu o seu corpo deitado inerte ali na maca e uma voz falava atrás dele dizendo que ele tinha, infelizmente, atentado contra a vida dele e tinha partido de uma forma precoce. Depois disso, ele se viu também no seu velório, e lá no velório viu algumas pessoas lamentando a sua morte, etc. E alguém disse, puxa, mas como o pastor Paulo Canuto morreu cedo, né? Por que Jesus levou ele tão cedo? A voz falou de novo aqui atrás dele, dizendo que além do fato de ele ter partido para a eternidade de forma precoce, Jesus ainda estava sendo culpado por essa partida, quando na verdade não foi Jesus que o chamara, mas foi ele que resolveu ir embora mais cedo por conta das suas faltas de cuidado com o seu corpo. E na época ele não era uma pessoa que tinha qualquer tipo de problema alimentar, muito pelo contrário, era um homem de corpo esguio, mais magro, entretanto ele se sobrecarregava com muito trabalho, viajava muito, dormia muito pouco, fazia muitas campanhas de oração de madrugada, e isso foi sobrecarregando o seu corpo a ponto de entrar em colapso. E por conta disso, ele veio a óbito. Jesus deu essa experiência para ele, permitiu que ele voltasse à vida e hoje ele continua aí vivo e com um ministério muito pujante para a glória de Deus. Mas é uma coisa interessante que a gente realmente tem que pensar, porque na verdade algumas crenças equivocadas nossas, como essa ideia de que nós somos blindados, faz com que a gente se sobrecarregue, com que a gente arrume um ativismo permanente na nossa vida e imaginando que estamos fazendo aquilo que é certo, mas na verdade podemos até fazer o certo, mas de forma errada. Foi inclusive o que aconteceu com Moisés lá no deserto. Quando Jetro vai visitá-lo, o sogro dele viu o que ele fazia todos os dias, levantando-se logo cedinho, aquela multidão fazendo fila para que pudesse ser atendida por ele. E ele fazia isso de manhã até o final do dia. O sogro dele diz para ele, olha, o que você está fazendo é muito bom, entretanto está de forma errada. É muita gente para você atender, divida esse povo em grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10, coloque homens responsáveis por eles, divida a tarefa com essa turma, as causas fáceis eles resolvem lá e tragam para você só as mais difíceis, assim você vai poder suportar e o povo também, e foi isso que Moisés fez. Então a gente tem que pensar nessas questões, justamente porque muita gente imagina que todos nós já nascemos
nascemos com uma idade pré-determinada para a morte. E por conta disso, as pessoas acham que não importa o que elas fizerem, de uma forma ou de outra elas vão morrer. Muito pelo contrário, você tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente adiantando a sua morte, assim diz o nosso escritor, muita gente adiantando a sua morte por conta dessa crença num determinismo divino ou no fatalismo absoluto. E por conta disso, elas acabam fazendo aquilo que é errado e, consequentemente, elas acabam abreviando a sua vida e indo embora mais cedo, tá bom? Ele cita uma fala de Robert Murray que diz: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, entretanto eu matei o cavalo e não posso levar a mensagem. Ele está falando justamente sobre a sua saúde. Deus deu uma vida para ele com saúde, mas por conta dos desgastes e das coisas erradas que fez, ele acabou indo a óbito mais cedo e, infelizmente, não pôde levar a mensagem como deveria levar às pessoas para quem o Senhor o havia chamado para pregar o Evangelho, tá bom? Então, lembre-se de uma coisa, que inclusive está no livro: comer errado pode não impedir você de ir para o céu, entretanto pode fazer você chegar lá mais cedo. Então tome muito cuidado com as suas atitudes com relação à sua saúde, tá bom? E no capítulo 4, o pastor Luciano fala sobre a mordomia do corpo, citando 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, que diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Ou seja, há um preço que foi pago por nós, e esse preço foi caro, foi o sangue de Jesus Cristo, e nós somos mordomos desse corpo, o que implica que a nós cabe justamente dar as satisfações desse corpo que não é nosso. O mordomo, inclusive, tinha como prioridades a ideia da administração dos bens alheios e prestação de contas. Nós também temos que administrar muito bem o nosso corpo e, consequentemente, também prestar contas desse corpo ao Senhor, tá bom? Esses são os principais ensinamentos dos primeiros 4 capítulos desse livro tão fantástico que é O Cuidado do Corpo. Fica firme aí, já passa para o segundo vídeo que eu já vou para os demais ensinamentos, tá bom? Deus te abençoe.